Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito da sucessão testamentária. Hoje a gente começa com alguns conceitos introdutórios, mais pra frente a gente vai falar sobre as modalidades de testamento e quais os requisitos formais para cada tipo de testamento. Então, antes da gente adentrar especificamente na questão da sucessão testamentária, a gente precisa relembrar o conceito da legítima. A gente conversou no comecinho das nossas aulas que a legítima ela é os 50% indisponíveis do testador no caso de haver herdeiros necessários. Então, na presença desses herdeiros, que são considerados herdeiros necessários, 50% do patrimônio do testador não poderá ser disposto por testamento. E quem são esses herdeiros necessários? Herdeiros necessários são o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Lembrando que em relação aos companheiros a gente tem aí ainda uma certa polêmica, mas o entendimento majoritário é que o companheiro também se enquadraria entre herdeiros necessários. E aí então, tendo em vista esse conceito de legítima, a gente precisa tratar de algumas outras figuras para a gente poder entender o que vai acontecer lá no processo de inventário quando a gente tiver testamento. Então, a primeira figura que a gente tem que conhecer é a da doação inoficiosa. Muito provavelmente vocês já ouviram falar de doação inoficiosa, que é aquela doação que é considerada nula, porque ela é feita além dos 50%, que é a legítima, que o testador poderia dispor naquele momento. Então, no momento que vai fazer a doação, se o doador ele tiver herdeiros necessários, ele só vai poder dispor de 50% do seu patrimônio, correto? Se ele dispor de mais, todo o restante, tudo aquilo que ultrapassar os 50% é tido como nulo, é a chamada doação inoficiosa. O que a gente não pode confundir é esse conceito da doação inoficiosa com a doação de ascendentes para descendente ou de cônjuge para cônjuge, que resulta no que a gente chama de adiantamento de legítima. E o que é isso? Bom, a doação inoficiosa ela pode ser feita inclusive em favor de terceiros. Já essa doação de ascendente para descendente ou entre cônjuges é doação feita entre herdeiros entre si. Nesse caso, o que a gente tem que tomar cuidado? Que aquilo que for doado, por exemplo, de um pai para um filho, se não tiver nada em sentido contrário na escritura, será considerado, então, adiantamento de legítima. E isso implica que lá no futuro processo de inventário, esse filho tenha que trazer esse bem, no que a gente chama de trazer o bem à colação. Ou seja, esse bem vai ter que constar da legítima para que seja feita a divisão correta entre todos os filhos. Então, cuidado com esse detalhe. Então, a doação de ascendente para descendente ou entre cônjuges, essa doação ela vai importar, em regra, em adiantamento de legítima. Outra figura que a gente não pode confundir, essa doação de ascendente para descendente, da compra e venda entre ascendentes e descendentes. O que a gente não pode confundir? A doação importa em adiantamento de legítima. A compra e venda, não. Só que para a realização dessa compra e venda, a gente necessita da anuência dos outros filhos. Então, se eu for fazer uma compra e venda de pai para um filho, os outros filhos terão que anuir com essa compra e venda. Então, cuidado com esse detalhe. Na doação não precisa de anuência, mas ela importará em regra em adiantamento de legítima. Na compra e venda, a gente precisa da anuência e não importará em adiantamento de legítima, certo? Outro detalhe que a gente precisa ver a respeito da legítima é o momento da sua apuração. Então, quando que eu vou calcular a legítima para eu saber se aquele testamento está correto ou não? A apuração da legítima se dará no momento da abertura da sucessão. Então, eu tenho que verificar os valores da data da morte e não os valores no momento em que aquele testamento foi elaborado. Então, cuidado com isso aqui, hein? A legítima ela vai ser apurada na data
da morte. A gente já viu que a data da morte é imprescindível para tratar dos conceitos de sucessão, que praticamente tudo vai ter efeito a partir da data da morte, e inclusive a contagem, a apuração da legítima. Isso está previsto no artigo 1847 do Código Civil. Vamos dar uma olhada nesse artigo, que é um artigo bastante importante. Olha o que vai dizer o 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão. Então, é naquele momento que eu vou calcular a legítima. Abatidas as dívidas e as despesas do funeral. Então, se tiver dívidas do falecido, se tiver as despesas do funeral também ali contabilizadas, a gente vai ter que abatê-las. Adicionando em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Então, olha lá, os bens sujeitos à colação não vão entrar no cálculo dessa legítima em um primeiro momento. Isso é importante? Importantíssimo, porque a gente vai ver lá no artigo 2002 que esses bens que foram dados, né, que foram doados aí de ascendente para descendente antes dessa abertura da sucessão e que importarão em adiantamento de legítima, eles irão entrar no cálculo da legítima, mas eles não entram no cálculo dos bens disponíveis. Então, olha 2002 para a gente entender. Os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, aquele determinado bem que foi dado em doação para um filho vai ter que voltar e entrar no cálculo da legítima. Olha o parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a parte disponível. O que isso significa? Que esses bens que serão levados à colação entram na conta apenas da parte indisponível, ou seja, da legítima, não do patrimônio inteiro. Por quê? Porque esses bens foram dados em adiantamento de legítima. Então, a gente vai ter aí um caso em que a legítima vai ser maior do que a parte disponível. Não vai ter 50%, 50%. Conseguem ver isso? Bom, hoje a gente introduziu, então, apenas alguns detalhes sobre o tema da legítima. A gente já havia visto a legítima, o que era, né? Que é aquele 50% indisponível do testador, caso ele tenha herdeiros necessários. Agora a gente aprofundou alguns conceitos, vimos a doação que importará em adiantamento de legítima, vimos também que esse adiantamento de legítima vai trazer para o herdeiro a necessidade de que traga o bem à colação em possível processo de inventário e que esses bens que foram dados como adiantamento de legítima só entram na contagem da legítima e não do patrimônio como um todo. Então, eles não vão agregar a parte disponível, mas apenas a parte legítima, que poderá ser redividida havendo ali mais herdeiros para receber, né? Então, caso aquele bem daquele determinado filho que recebeu o adiantamento de legítima ultrapasse o valor que a divisão para os outros filhos daria, esse bem vai ter que ser trazido e vai ter que entrar na conta para redividir entre todo mundo, para que todos os filhos recebam ali partes iguais de legítima. Da parte disponível, a história é outra e a gente conversa mais pra frente. Tá bem? Pessoal, por hoje é isso e até a próxima.